Boa noite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma transmissão do canal Planejadamente. Eu sou Rogério Saltes, planejador fiduciário, e aqui ao meu lado hoje tenho o prazer de dividir a sala com o Wander Vicente, Olá. com o Alexandre Santiago e o Ricardo Vasconcelos, né? Oi, pessoal. O tema de hoje, na nossa transmissão, bom, antes eu acho que é importante dizer o seguinte: nós somos planejadores financeiros, fiduciários, e aqui, como propósito, a cada conteúdo que nós trazemos tem um único objetivo: ajudar você a atingir a sua liberdade financeira. Então, essa tem sido a nossa ideia aqui, a toda segunda-feira de cada mês, né? Investimos esse tempo aqui, trazemos a nossa experiência que nós temos atendendo clientes, mas também nos estudos que nós fazemos, e pensamos com muito carinho aqui quais assuntos são relevantes para a gente discutir, né? Então, o tema de hoje a gente poderia listar algumas coisas para isso acontecer, mas hoje a gente escolheu falar sobre o que, em termos de reserva de emergência, né? O que não é reserva de emergência, né? Então, o que não é reserva de emergência? Quem pode me dizer aqui? O Ricardo precisa abrir o microfone lá. Ó. Desculpa, pessoal. Não tem problema. Vamos lá. Então, para falar para vocês o que é uma reserva de emergência, primeiro eu tenho que dizer o que não é, tá? Por exemplo, tem gente que pensa, só porque tem um automóvel, ou um imóvel, uma casa, um terreno, já tem uma reserva de emergência. Mas isso não é verdade. Pensa só, a pessoa ficou doente e precisa fazer uma cirurgia de emergência e descobriu que o seu plano de saúde não cobre aquele procedimento. Será que em menos de uma semana ela conseguiria vender o seu veículo ou o seu imóvel por um preço justo? Provavelmente não, né, pessoal? Isso se chama risco de liquidez. Por isso, esses bens não podem ser considerados como reserva de emergência. Pense agora em outra situação. Uma pessoa compra um lote considerável de ações de uma empresa de destaque com grande valor de mercado. Aí ela pensa assim: bem, eu fiz um excelente investimento e ainda tenho uma boa reserva de emergência para qualquer eventualidade. Mas logo em seguida, ela precisa do dinheiro por uma necessidade inesperada e descobre que as ações daquela empresa fez um movimento forte de baixa por fatores econômicos ou alguma situação da empresa. E aí ela percebe que se ela vender essas ações nesse momento, vai ter uma grande perda definitiva do seu patrimônio. Isso se chama risco de mercado. Agora, imagine uma terceira situação, em que a pessoa recebe uma dica de investimento de um amigo, de uma debênture de uma empresa pouco conhecida, mas que está pagando uma taxa de rentabilidade acima da média de mercado. Aí essa pessoa faz o investimento e acha que está levando uma grande vantagem. 2 meses depois, a empresa em que ele investiu requer falência e o investimento é totalmente perdido. Isso se chama risco de crédito. O que faltou aqui, na verdade, foi a diversificação, porque a pessoa concentrou todos os recursos em um único ativo e acabou tendo essa perda. Bem, essas todas eu citei como não sendo situações que caracterizam a reserva de emergência. Mas, afinal, o que é a reserva de emergência? A verdadeira reserva de emergência tem que estar sempre disponível e em segurança, para que a qualquer momento a pessoa possa estar à disposição e utilizar da forma como bem precisar. Em outras palavras, tem que ter liquidez,
baixo risco de oscilação e diversificação. Agora, o Vander, o que você tem a dizer a mais para a gente sobre essa questão da reserva de emergência? Ricardo, mas apesar de tudo isso que você falou, as pessoas costumam menosprezar essa questão de reserva de emergência. Isso não é uma coisa tão cultural aqui no Brasil, mas não é uma característica só do Brasil, né? Os povos latinos, via de regra, subestimam essa questão da reserva de emergência. Tem muita gente que diz assim, Ricardo, eu acho que no dia a dia, você, o Alexandre, o Rogério, eu já escutei bastante isso, né? Não sei se eu estarei vivo amanhã, vou guardar dinheiro para imprevisto, né? Ou então, só se vive uma vez, né? Então, vou deixar dinheiro para os outros. Então, eu já escutei bastante isso no meu dia a dia, em palestra, em conversa com o cliente. Já escutei também coisas como, se já não sobra dinheiro nem para pagar as contas, imagina deixar algum dinheiro em algum lugar para que eu queira, para se acontecer algo, né? Não tem nem dinheiro sobrando para mim no dia a dia, né? Eu não consigo fazer nem as coisas que eu gosto, vou deixar dinheiro guardado? Ou então aquele pensamento clássico também, né? Eu sei que é importante reserva de emergência, eu escuto isso na internet, escuto isso de pessoas próximas, mas precisa ficar para um outro momento porque eu estou com outras prioridades agora, né? Isso é super comum, é mais comum do que vocês imaginam. Quem aí desse lado nunca pensou sobre isso, não teve nenhuma dessas reflexões? Então, essas coisas só deixam de ser menos importantes, né, quando aquele imprevisto acontece. Então, o carro quebra e fica uma nota para arrumar. Tem aquele vazamento gigante na casa. Algum parente ou algum amigo precisa de dinheiro de forma imediata. E se você não tem essa liquidez que o Ricardo trouxe? Como é que fica isso? Pois é, então, gente, esses pontos assim são aspectos muito importantes, né? E como a gente disse que a gente aqui procura trazer as experiências que a gente vê ao longo da vida, até experiências pessoais que a gente pode ter, né? Mas eu vou contar aqui uma história que até essa história é uma história recorrente que mostra um pouco essa questão de ser pego de surpresa e você precisar ter uma reserva de emergência, né? Que está baseado até num princípio bíblico escrito há mais de 3.000 anos pelo rei Salomão, né? Ou seja, vou parafrasear aqui, não vou citar referência, mas vocês pesquisarem, vocês vão encontrar facilmente essa reflexão de Salomão no livro de Provérbios, do Velho Testamento, né? Se você começar um projeto, tome cuidado que você tenha o que é preciso para concluí-lo, porque senão você vai passar vergonha. É mais ou menos essas palavras, né? Então, o que assim, de história que a gente pode trazer, né? Pessoa, o casal, todo casal tá ali, procurou se preparar para o casamento, para ter uma bela festa, uma bela viagem, em algum momento ter um filho e dar uma boa condição de vida para esse filho, né? Mas também é natural que a pessoa pensa em evoluir na questão da moradia. Então, às vezes começa com um apartamento pequeno ou alugado, né? E isso que eu vou relatar para vocês já, assim, é um condensado de algumas histórias, tá? O velho sonho da casa própria, né? O velho sonho da casa própria, Wander. E aí vamos dar o passo para a casa própria. E geralmente, assim, vamos comprar um terreno, né? Vamos comprar um terreno. É bacana, né? Vamos comprar um terreno. Mas eu tenho dinheiro para comprar um terreno? Não. Eu vou comprar um terreno em parcelas. Compra um terreno em parcelas com maior esforço. A pessoa chega depois e fala assim, bom, vamos construir? Faz um projeto e começa a investir aos poucos. Alguns compram primeiro alguns materiais, depois contrata a mão de obra. E você tem que torcer para que tudo dê certo dessa forma, né? O que pode acontecer no meio do caminho, e já aconteceu, já vi acontecer, a pessoa acaba perdendo a fonte de renda dela. Ou se ela está trabalhando, ou se ela tem um negócio, ela perde aquela fonte de renda.
E o que acontece com esses projetos em andamentos? Tá? Isso é bastante frustrante, né? O que acaba acontecendo? Geralmente a pessoa começa a se endividar e você tem uma certa oferta de crédito, né? Bancos, as piores são você usar cartão de crédito para comprar material e ficar devendo ali aquele limite, ou usar o limite do cheque especial, ou você até financiar essa compra de material, mas você não conseguir pagar, aquilo vira uma bola de neve, vai crescendo, crescendo, e assim, para a gente não estender tanta história, o que acontece? A pessoa, quando chega numa situação dela, ela quase não consegue enxergar saídas para isso, porque vai se tornando uma situação crônica, né? Bem, aí o que a pessoa poderia ter de ajuda nesse sentido, tendo um planejador financeiro ao lado dela para orientá-la o que fazer nesse momento. Eventualmente, decisões difíceis serão necessárias, mas que, às vezes, situações que estão na frente dela, a solução está na frente dela, mas ela não consegue tomar essas decisões. Tá? E é interessante isso, né, Rogério? Porque a gente vem de uma cultura onde a gente coloca os carros na frente dos bois, né? Exatamente. Então, todo mundo prega assim, ó, quem casa quer casa, né? Pegando esse exemplo seu. Então, às vezes a gente quer ter a casa primeiro sem ter a estrutura para construir a casa. E no final a gente não, às vezes entrega a casa porque não tem condição de concluí-la, não tem condição de pagar. Então, a reserva de emergência ajuda muito nesse cenário, né? Porque ela evita que você deixe planos importantes que você tem de lado. Foi o exemplo que o Ricardo trouxe aqui também, né? É bastante interessante. Assim, a pergunta sempre é: qual que é o melhor negócio? Qual que é o melhor investimento, né? Vamos guardar essa pergunta aí, no final a gente conversa sobre isso. Mas qual que é o jeito de fazer o certo, então? É interessante até vocês falando aí, né, essa questão dos ditos populares, né? O quanto eles realmente influenciam, né, na mentalidade das pessoas tomarem decisões, né? E hoje, além dos ditos populares, né, que já foram arraigados aí pelos avós, né, pelos pais, a gente tem os influenciadores, né, digitais sobre o assunto, né, sobre o tema finanças pessoais. E aí, como o Ricardo muito bem citou, né, essa questão da reserva de emergência, assim, tem pessoas falando que as ações são a salvação de tudo, né, sem pensar muito nessa questão, a pessoa precisa de liquidez, precisa de baixa oscilação, de menor risco possível para ter a reserva de emergência, né? E acaba que muita gente fala muito sobre reserva de emergência, mas ninguém fala, né, os detalhes, as variáveis que têm que ser consideradas para construir uma reserva de emergência. E aí eu acho que é interessante a gente compartilhar isso aqui. Quer contribuir, Wander? Quero sim. Antes de você falar quais são essas variáveis importantes, eu quero trazer aqui o jeito errado de construir essa reserva de emergência. Né? Porque muito se diz qual que é o caminho certo. É importante as pessoas refletirem também se elas não estão tomando ou optando pelo caminho errado, que é ter a reserva de emergência, primeiro, igual você trouxe, né? Em um lugar que não é seguro. Então, o próprio nome diz, né? Emergência, reserva de segurança. Você precisa de um lugar seguro para colocar esse dinheiro. Então, um jeito errado de construir a sua reserva de emergência é optar por um lugar que não seja seguro. Um outro jeito errado, que o Ricardo bem destacou, né? É colocar sua reserva de emergência em um lugar que não tem liquidez, que você não consegue transformar um ativo ou algo em dinheiro rápido para você suprir alguma necessidade. E ainda, se não bastasse isso, muita gente, além de colocar essa reserva em algo que não tem liquidez, também coloca em algo que oscila muito durante o tempo. Então, de repente, você pode precisar do dinheiro e o mercado está em alta e isso vai te favorecer. Ou, de repente, o mercado está em baixa e isso vai te prejudicar. Você está contando com dinheiro e aquilo não acontece. Então, isso é contar com a sorte. Quando
coloca seu dinheiro, sua reserva de emergência em algo que tem muita oscilação, não é? Exatamente. E pensando nesse detalhe, né, que se a gente precisa resolver alguma questão, né, a gente vai depender basicamente de quê? Ou do crédito, né, que a gente tem, né, ou mesmo de um valor que você guardou, ou ajuda, né, de parentes, ou a sua própria renda, né? Então, tem que considerar uma série de fatores para se construir uma reserva de emergência de verdade, né? Então, vamos olhar os 3 aspectos principais. Então, assim, se, digamos que uma pessoa quer construir a reserva de emergência dela, mas a gente tem que considerar o momento financeiro dela, né? Será que ela é uma pessoa que é autônoma ou uma pessoa que é funcionária de uma empresa privada, né? Que tem uma certa previsibilidade de renda, né? Mas e também tem alguma segurança, né? Para, no caso dela ser demitida, tem um seguro-desemprego, né? Tem o FGTS, tem algumas reservas que ela pode acessar caso ela seja demitida. E num outro extremo, né, aquela pessoa que é uma funcionária pública, que aí ela tem uma estabilidade, né, tem uma previsibilidade de renda e muitas vezes até uma renda até alta, né, para o padrão médio da população, né? Então, assim, considerando o perfil, né, então o primeiro critério, assim, digamos, a previsibilidade de renda, né, então você já pode colocar patamares, né, de quantidades de despesa que essa pessoa precisa guardar, né? Porque a reserva de emergência ela é calculada basicamente como a unidade de quanto ela tem de despesas no mês, né, por uma quantidade de meses que ela precisaria, né, guardar ali para resolver alguma questão emergencial, né, como uma falta de renda, né, algum problema, né, como o Ricardo falou, né, precisou ajudar alguém, né, teve algum acidente e precisa pagar ou comprar algum ativo, né, para resolver aquela questão. Então, E Alexandre, essa parte de previsibilidade de renda, tem alguma indicação assim de tempo considerando isso em relação a esses recursos? É exatamente isso. A gente colocar, por exemplo, uma pessoa que tem previsibilidade de renda, né, como um funcionário público, vamos considerar um parâmetro, por exemplo, de 3 meses, né, das despesas mensais dele guardadas, né? Um funcionário de empresa privada, 6 meses, né, guardado dessas despesas correntes mensais, né? E um autônomo, 9 meses, né? Ou seja, quem tem menor previsibilidade de renda, guardar o máximo possível, né, para alguma sazonalidade, algum problema, né, que ele tenha ali de renda, ele já ter aquele colchão financeiro, né, aquela reserva de paz ali para ele ficar tranquilo por um tempo que as coisas não aconteceram, né? E a gente viu quanto isso é importante, né? Agora, na pandemia, muita gente reduziu, né, a renda ou teve realmente perdeu aquela renda, né, perdeu o emprego, perdeu, né, a venda, né, de alguns serviços ou produtos que vendia naquele período. Então, se essa pessoa, né, que é autônoma, ela guardou 9 meses, então ela teria uma tranquilidade, né, para passar, né, atravessar essa situação sem depender de um crédito emergencial, como um cheque especial, né, como o Rogério falou, ou mesmo pedir um empréstimo, ou usar o crédito inteiro do cartão de crédito, né, que pode realmente virar uma bola de neve. Isso quebra toda aquela linearidade que a gente escuta muito, né, na internet. O pessoal fala, via de regra, 6 meses para todo mundo, né? Você percebe Exatamente. Que, dependendo do momento e da previsibilidade da renda, isso muda bastante, né? De 3 a 9 mesmo. E é só um critério, né, que era considerado pela assim, quase que o total das pessoas que eu assisto vídeo falando sobre reserva de emergência, né, consideram apenas esse critério, né, a previsibilidade de renda. Mas e a previsibilidade de despesas também, né? Como é que se a pessoa tem ajustes, né, com relação ao orçamento, se ela tem um orçamento bem definido, né, se ela tem essa construção e um controle, né, desse orçamento de uma forma clara, né, se ela não desvia desse orçamento, né, por compra por impulso, né, por alguma mudança de padrão de consumo em determinados períodos do ano, né, que acontece, né, pessoas que gostam muito de presentear, né, ou consumir em épocas, né, que tem sazonalidade. Então, assim, isso pode afetar e muito, né,
a construção da reserva de emergência, como também consumir, né? Até uma reserva que ela tem. Guardei aqui 20 mil reais, surgiu uma oportunidade de, sei lá, uma câmera digital que a pessoa gosta de fotografia. Não, vou comprar essa câmera agora. Gastei lá 5 mil reais e, tipo, perdeu o colchão de segurança que ela tinha, uma parte, né, desse colchão de segurança. Então, é importante essa questão das despesas, né, estarem muito bem estruturadas no orçamento, para que você tenha previsibilidade, para não desequilibrar esse orçamento e, de repente, utilizar uma reserva, né, para uma oportunidade, né, que não é uma coisa muito interessante, mas que as pessoas acabam, às vezes, né, fazendo, né, por impulso, por um comportamento realmente de curto prazo, né, querendo uma realização, né, um prazer ali momentâneo, né. E aí... Oi, Rogério. Desculpa aí te interromper. Tranquilo, pode contribuir, vamos lá. Não, vamos lá. Assim, no fim das contas, o que você está dizendo é que tem aquela coisa, você está negociando com você mesmo, né? Quer dizer, exatamente. É mais importante eu ter aquela máquina, aquele item, né, de desejo agora, ou eu guardar aquele dinheiro para um outro objetivo maior, ou até para mim mesmo, na longevidade, né? Quer dizer, você sempre está negociando com você mesmo, né? Exatamente. Aí é quando você perde para você mesmo, né? Mas geralmente a gente se boicota, né? As pessoas normalmente os problemas que as pessoas têm, elas causam para elas mesmas, né? Sim. Por exemplo, Black Friday, né? É o que acontece muito, né? A pessoa tem uma reserva ali, aí surgiu aquela oportunidade, vou comprar aqui, sei lá, um computador, né, que está na promoção. Às vezes a pessoa nem precisa do computador. Aí ela compra aquele computador ali, né, e infelizmente consumiu, né, uma parte, né, da sua reserva, e aí de repente ela precisa da reserva. Agora eu tenho que vender esse computador para fechar a conta, né? Então, assim, às vezes não faz sentido, infelizmente acontece. Ô, Alexandre, mas eu tinha dito aquele negócio sobre a renda, né? Então, dos 3, dos 6 e dos 9 meses. E essa previsibilidade da despesa, isso impacta também? Impacta principalmente em 3 níveis, né? Vamos considerar a pessoa que tem alta previsibilidade do orçamento, né? Então, a gente não altera muito em termos de impacto, né, em aumentar esses meses, né, esse percentual que deve ser guardado. Mas digamos que a pessoa tem uma média, né, não tem um controle tão preciso assim, às vezes gasta mais no iFood, né, às vezes quer presentear muito as pessoas, ou às vezes ajuda, né, sei lá, um amigo, um familiar, com uma certa, né, em alguns momentos. Então, assim, isso foge do orçamento. Então, é preciso majorar, né, esse período, esse prazo de 3, 6 ou 9 meses em 15%, para uma pessoa que tenha um médio controle, né, orçamentário. Mas uma pessoa que não tem controle orçamentário, ela tem que majorar em 30%. Ela tem que aumentar essa quantidade de meses em 30%. Para quê? Para que esse valor, esse colchão, né, seja maior, já que ela não tem um controle muito preciso, né, do orçamento dela. Então, ela já aumente quando ela construir o orçamento dela, ela botar um pouquinho a mais para guardar e alcançar esse objetivo, né, de 3 meses, que podem se transformar em 5 ou 6 meses, né, para um funcionário público, para um funcionário de empresa privada, pode transformar de 6 até 11 meses, né, se ela majorar isso. E também para um funcionário, uma pessoa autônoma, né, que pode chegar até 14 meses, já calculando, no caso, o último critério, né, que é o critério já focado nessa parte de seguro, risco, né. A gente sabe que quando a gente não está coberto, né, dos riscos, né, a gente tem risco de vida, né, a gente tem risco de saúde, né, de repente a gente ficar ali com dificuldade, né, de manter a nossa atividade de trabalho, né, por alguma doença, por algum acidente. Tem os seguros também patrimoniais, né, seguro imobiliário, né, seguro de carro, e também o plano de saúde, né, como o Ricardo estava falando, né, se a pessoa não tiver um plano de saúde, precisar de uma UTI ou algum procedimento, né,
às vezes, no público, né? Pode ser que ela não tenha acesso fácil, né? Isso pode ser a condição dela de vida ou morte, né? Então, ter um plano, né? Uma cobertura, né? Um controle de risco bom, isso pode, com certeza, fazer com que ela tenha maior segurança, né? E ela não precise tanto de reserva de emergência, né? Para suprir alguma necessidade que ela tenha. E aí tem um ponto bem importante, que é dessa questão do risco, pensando nessas 3 categorias que você trouxe, né, dos profissionais, principalmente para quem é autônomo, né, depende do trabalho para gerar renda, né? Então, se acontecer alguma coisa com ele, né, como não é só impacto no curto prazo, mas no longo prazo, Sim. né? E quando a pessoa tem Dentista. bastante dependentes, né, ou um dependente muito novo, ou dependentes exclusivamente dele, né? Então, são pontos importantes que essa análise se torna um pouquinho maior, né? Exatamente. E aí também a majoração é da mesma forma que no critério de despesas, né? Então, se a pessoa tem realmente seguros, né? Se ela tem um controle e está se mantendo, digamos, blindada, né? Dos riscos que ela tem, ela não precisa ajustar nada, né? Porque ela já está cobrindo, né? Essas reservas através dos seguros. Mas se ela tem um risco, um controle médio, né? Ela pode majorar em 15%. Né, esse valor total, já considerando tanto os meses, né, lá do critério de renda, mais o percentual que ela considerou na parte de previsibilidade de despesas, somando, né, um percentual de 15% também para essa questão da gestão de risco dela. E se ela tiver um risco alto, né, uma pessoa que, não vou botar o meu seguro do carro, não tenho seguro imobiliário, não faço plano de saúde, e aí ela vai ter que majorar mais ainda, né? Ela vai jogar pelo menos 30% sobre o valor total que ela já acumulou, né? Tanto dos meses, né, que ela precisa de previsibilidade de renda, de despesas e acrescentando esse a mais também na parte de risco. E aí sim, né, você tem um prazo, né, em termos de meses de despesas, né, guardado ali para uma emergência que pode lhe ajudar bastante. Lógico que, dependendo da situação, né, que a pessoa tenha, pode ser que isso ainda assim não seja totalmente suficiente, né, mas que já é uma grande segurança para que ela tenha tranquilidade para ela, para a família dela, né, e isso tem que ser ajustado, tem que ser revisto, e por isso que é tão importante, né, um planejador para olhar esses aspectos, né, como um todo, mitigar esses riscos. Vai lá, Rogério. Isso que eu ia falar mesmo, né? Porque, rapaz, eu fico vendo você falar aqui 15%, faz isso, faz aquilo. Tem gente que acha que olha você falando, vira o olho até aqui, né? Porque é verdade. Para nós aqui é uma cultura, é um hábito e tal. Isso você não consegue de uma hora para outra, tá? Isso, para você incorporar esse hábito, essa cultura, essa disciplina, assim, parece fácil. E às vezes até pelo contrário, ouvindo parece que é tão difícil, né? Mas é isso que você ia começar a falar agora. Eu falei, deixa eu o que precisa mesmo, né? Para a pessoa poder realmente ter clareza, o que precisa, Alexandre? Que é fundamental primeiro, né, ela entender o momento financeiro dela, né, ter um profissional ao lado dela para ajudar a ela entender, né, esses aspectos dos riscos, do orçamento, né, da renda dela. Isso ficando claro, né, ela com certeza vai fazer o cálculo correto para estabelecer essa reserva de emergência de uma forma coerente, né, com o momento financeiro dela, com a estratégia, né, que ela precisa. E aí eu fiz aqui um exemplo, só para a gente tentar mensurar, né, e ficar bem ilustrado. Por exemplo, uma pessoa que tem um custo, né, digamos que uma pessoa casada, né, tem um filho, digamos que ela tem um custo aí de R$5.000, certo, por mês, até para facilitar o cálculo, vamos botar R$5.000. Ela é uma pessoa freelancer, né, então ela precisa de 9 meses, pelo menos, guardado ali, né, para ter a tranquilidade dela em caso falte renda, né, ou surja uma emergência. Ela não tem controle de custo, ela não tem controle em aplicativo, não define orçamento, nada, ela compra por impulso. Então, a gente vai precisar majorar em 30%. Né?
E com relação a risco, ela também não tem nada, nem plano de saúde, nem seguro de vida, nem de carro, nem de imobiliário. Então, majoramos, então, mais 30%. Então, assim, em outras palavras, está lascada, né? Está lascada mesmo. Tá precisando de guardar muita reserva, né, para suprir algum risco que ela tenha, né, algum problema que ela tenha na frente. Então, assim, ela precisaria, uma pessoa como essa, né, ela precisaria aí de 14,4 meses guardado para ter tranquilidade, né? Considerando os R$ 5.000, seria R$ 72.000 que ela teria que guardar, né, como reserva de emergência, para que ela fosse ter tranquilidade. Mas assim, quanto tempo vai demorar para uma pessoa chegar, né, com a renda que ela tem, né, digamos, se ela tem uma despesa de 5 mil, digamos que ela tem uma renda de 7, né, que ela consiga guardar R$ 2.000 por mês, né? Isso vai demorar o quê? 36 meses para ela formar essa reserva de emergência, né? E aí, então, assim, a gente tem que fazer esse horizonte, né? Entender quais são esses aspectos, até para diminuir esse valor, de repente, contratar seguros, né? Organizar o orçamento, definir esse orçamento para diminuir esse valor, né? Então, assim, é tudo uma questão de ajuste, acompanhamento, orientação, para que ele possa ter clareza para tomar uma decisão correta, né? E como é que a pessoa chega a um contato com alguém como você para ajudar nessas contas todas? Porque na altura do campeonato já perdi o controle desse negócio, né? Quer dizer, estou me colocando a pessoa que está assistindo, parece ser Verdade. complexo, né? Como é que a pessoa faz? A gente, aqui no canal, né, do Planejadamente, você pode acessar, né, o nosso canal. Lá, se você for em sobre no canal, tem o link do check-up financeiro para você fazer, né? Lá nesse check-up vai te dar meio que um diagnóstico, né, do que você, né, como você está em cada um desses aspectos, né, do seu planejamento financeiro. Orçamento, risco, né, investimento, né, objetivos. Então, assim, com esse diagnóstico, meio que você já tem essa pontuação e um planejador financeiro vai entrar em contato com você, né? Ou o Vander, ou o Ricardo, ou o Rogério, ou eu mesmo. Tá lá os 4 links, você pode acessar. É muito simples e rápido, né? Em 4 minutinhos você resolve, responde e já vai ter mais ou menos um check-up, né, das suas finanças pessoais e alguém para te ajudar. E é importante falar isso porque também, né? Hoje, a maior parte da população brasileira é endividada, certo? Isso Verdade. Comumente as pessoas sabem. E uma das principais razões para isso é a falta dessa reserva de emergência que nós estamos tanto discutindo aqui. Então, esse check-up vai te ajudar, inclusive, a entender um pouquinho melhor isso, para você ter mais base, até mesmo para evitar que você faça o mesmo movimento da massa e evitar ter, infelizmente, o resultado que a maioria das pessoas tem nesse aspecto, né? De sofrer com os imprevistos. Isso, a gente deixa então aqui, como o Alexandre orientou, a referência nossa, a nossa disposição aqui em fazer essa orientação, em responder a esse diagnóstico, fazer uma devolutiva sobre esse check-up financeiro, mas eventualmente você chegou a esse canal, a esse bate-papo aqui, através de um convite de um planejador financeiro da Fiduc, que não está aqui nesse quadro agora. Você pode procurar ele também. Eventualmente ele já te propôs esse check-up financeiro, né? E a gente está tratando aqui de um fundamento, de um pilar muito importante. Pensando que a nossa vida é uma construção e que nessa construção tem pilares sólidos que precisam estar em pé, um deles, que é um dos principais, é esse tema que a gente está tratando, tá? E para isso a gente, na próxima live que a gente vai fazer, no próximo bate-papo, a gente vai se deter na construção desse orçamento. Então, enfim, tudo isso que a gente falou aqui, essas reflexões, a gente vai trazer aqui dicas importantes para você em relação à construção disso que é tão importante, que é o orçamento, para você não ser pego de surpresa em nenhum momento da sua vida. Planejamento é isso, né? A gente antecipar, imaginar cenários e evitar problemas que você não esteja preparado para eles, tá?
a gente não ficar ancorado em vieses de confiança, que é um viés comportamental, né? Assim, acho que a gente precisa acreditar e batalhar e correr atrás das coisas, mas a gente precisa, na medida do possível, também se preparar para diversos cenários, tá? Muitas coisas a gente não tem controle e a gente precisa focar naquilo que a gente tem controle. E a construção dessa reserva, né, é algo que vai nos ajudar muito nessas situações incertas. Agora, assim, é claro, a gente pode estar aqui, você pode estar assistindo, imagina o seguinte, olha, eu ganho um valor e gasto mais do que eu ganho, e tenho dívidas, como é que eu vou conseguir criar reservas? Veja, essa construção de orçamento vai trazer dicas em relação a isso. Então, se você realmente quer ajuda, segue aqui com a gente, que a gente está aqui nesse objetivo, nessa disposição. Estamos juntos, né? Estamos juntos, tá? Bom, agora, para aqueles que já conseguiram equalizar isso e falam assim, puxa, mas e como é que eu faço para investir essa reserva, né? A gente vai repetir isso aqui, mas nós temos acesso ao modelo que está há pouco tempo no Brasil, o modelo fiduciário, muito amplamente conhecido pelas grandes famílias, mas hoje, através da Fiduc, com acesso para as demais pessoas, tá? Que livra você daquela jornada de ter que ficar estudando investimentos, faz curso disso, faz curso daquilo, perde horas ali escolhendo investimento, e você, quando você escolhe alguma coisa, mudou tudo, mudou cenário, mudou política, o mercado mudou, e você nunca tem a certeza que você está dando a melhor tratativa para a tua reserva, tão importante que é essa reserva de emergência, né? Nesse modelo fiduciário, você tem um veículo lá destinado para isso, tá? Que tem vários centenas ativos, diversificados por risco de emissão, quem está garantindo aquele pagamento, por índices diferentes, estratégias diferentes, e com uma dinâmica que esteja sempre priorizando o melhor cenário que vem pela frente, tá? Então, esse veículo que eu estou falando é o Fiduc Renda Fixa, né? É acessível através de nós, planejadores fiduciários da Fiduc. Então, já colocamos à disposição também, se você quiser conhecer mais, e conhecer mais do modelo, entender mais essa dinâmica de uma forma mais completa. Nós aqui teremos o maior prazer em falar sobre isso, mas também o planejador que te convidou aqui para essa conversa, para esse bate-papo aqui também, pode te ajudar muito com isso. Enfim, é isso, gente. Mais alguma coisa aqui que vocês queiram comentar antes da gente despedir do pessoal? Tem alguma pergunta no chat, Wander? Para não perder o costume? Não tem nada no chat, mas eu gostaria de comentar algo. Se você está buscando aquele caminho para colocar a cabeça tranquila, ter uma boa noite de sono, está com essa preocupação em relação a recursos financeiros, a reserva de emergência é muito melhor que muito remédio que tem por aí, viu? Vai te fazer dormir super bem. Então, se você assistiu, mas perdeu algum ponto, assiste de novo essa transmissão, esse evento, porque isso vai te ajudar muito. E não esqueça de procurar um planejador financeiro que ele vai te ajudar a construir isso da forma certa. Isso. Então, se tiver alguma dúvida, né, deixa um comentário. Isso. Né? É isso que eu ia Já falar. curte e compartilha com outras pessoas que podem precisar desse conteúdo. Né? A gente está construindo, né, esse canal, que é um espaço aqui, né, de bate-papo mesmo. A gente está aqui querendo cumprir o nosso papel na sociedade, que é ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, né, na jornada financeira. Então, assim, a gente está aqui à disposição, né, para conversar, para te ajudar e para te ajudar a tomar melhores decisões. Perfeito. Então, vou deixando aqui meu abraço, deixar a oportunidade dos amigos aqui se despedirem também, esperando vocês aí para o próximo bate-papo aqui no canal Planejadamente. Legal, pessoal. Boa noite. Foi um prazer participar juntos. Estamos à sua disposição. Obrigado, pessoal.
Até mais para todo mundo que esteve aqui presente e não percam a próxima transmissão na próxima segunda-feira do mês. Valeu.